Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Nath Rabelais, eu sou terapeuta holística especializada em marketing digital e empreendimentos holísticos. E hoje começa uma série de lives de esquenta do evento A Semana dos Retiros Holísticos Lucrativos, onde eu vou te mostrar qual que é o caminho para você criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. Eu estou muito animada para compartilhar com vocês essa história através do tempo e das culturas. Eu particularmente amo demais os retiros, eu sou produtora há 5 anos mais ou menos. E eu quero compartilhar com vocês, então, sobre essa ferramenta, gente, que é tão poderosa, que são os retiros. Mas hoje a gente vai começar lá do início de tudo, como que os retiros evoluíram desde as práticas antigas de contemplação até se tornarem as experiências holísticas e transformadoras que a gente conhece hoje. Então, bora lá, pessoal. Boa noite a todo mundo que está chegando. A gente vai começar o episódio 1, que é a origem, a história dos retiros. Então, desde as origens antigas até os retiros holísticos modernos, como a gente conhece hoje, né? E outra coisa, pessoal, essa história não é só sobre o passado, mas sobre o futuro que vocês vão criar, vocês estão criando. Bom, então bora lá. Nossa história, ela começa há muitos anos atrás, há milênios de anos atrás, porque desde os tempos antigos, a humanidade, ela entendeu o poder de se afastar do cotidiano, do dia a dia, em busca de uma clareza, de um propósito de vida. Bom, então desde os antigos, né, tinham xamãs que buscavam as visões nas montanhas sagradas, então eles escalavam as montanhas e ficavam lá até entender alguma sabedoria, se conhecer. Tinha os profetas que eles se isolavam no deserto e caminhavam por muitos dias, por muitos meses, esperando para receber revelações. A gente também tinha os monges que ficavam meditando em cavernas isoladas também por muitos dias, por muitos meses, e porque eles sabiam que, às vezes, eles não sabiam exatamente o que eles iam ter lá dentro, né? Ter nessas buscas, eles só estavam buscando. E aí que a magia acontecia, e aí que as revelações apareciam, aí que vinham as novas ideias. E assim como esses buscadores antigos, eu, vocês e também os meus clientes, os clientes de vocês, a humanidade hoje, gente, anseia por esses momentos de profunda conexão e transformação, porque é um chamado da alma. Eu sei que eu senti esse chamado e eu sei que muitos de vocês também sentiram, e tem muita gente sentindo esse chamado também. Por isso que hoje eu convido vocês a começarem a produzir esses espaços onde as pessoas possam receber esse chamado e chegar a esse momento também de se isolar um pouco do mundo moderno e olhar para si mesmo, né? Mas, vamos lá, com o passar dos séculos, né? Então, os retiros eles foram evoluindo, tanto dessas práticas individuais, para as experiências mais estruturadas, mais comunitárias, e teve 2 exemplos bem marcantes dessa evolução, que foram os mosteiros e os ashrams, né, que foram os primeiros centros de retiros organizados da história. Isso dentro das pesquisas que eu tenho feito, né, gente? Então, se tiver alguém que queira compartilhar comigo também sobre o conhecimento dos retiros, só falar aqui no chat, viu? Mas a gente vai começar então pelos mosteiros, que foi o estudo até onde eu cheguei mais longe.
que surgiram então na tradição cristã, né? Os mosteiros, eles são comunidades religiosas onde os monges, as freiras, eles vivem separados do mundo para se dedicar, né, nas vidas à devoção espiritual. Então, o conceito do mosteiro, como a gente conhece hoje, começou a ter forma lá no século VI, com São Bento de Núrcia. Então, ele começou a estabelecer algumas regras para a vida monástica e criou uma estrutura que acaba influenciando até hoje os retiros modernos. Nos mosteiros, a vida ela começou a ficar regulada por uma rotina bem rigorosa. Então, eles tinham uma disciplina. E aí o dia ele era dividido então entre períodos de oração, estudo das escrituras, trabalho manual e, o mais importante, a contemplação silenciosa. Então, essa estrutura que eles criaram, ela visava criar um ambiente, até hoje, na verdade, né, nos mosteiros, ele visa criar esse ambiente que seja propício para o crescimento espiritual e a conexão com o divino, da forma como eles acreditam. Então, os mosteiros, eles acabaram se tornando centros de vida religiosa, de preservação de conhecimento, né, com bibliotecas, e começaram a receber muitas visitas de pessoas de fora que também não queriam se tornar monges ou freiras, mas queriam passar um tempo ali com eles para aprender tudo que eles tinham para passar, né, nesses retiros, tá? E assim como os mosteiros, também tem os ashrams, né, que vem da tradição hindu na Índia, que também de milênios atrás, muito antigo. Os ashrams são comunidades espirituais que se centram em torno de um guru, né? Então, em cada ashram tem um guru ou mestre espiritual que vai guiando as pessoas. E a palavra ashram, gente, em sânscrito, significa esforço. Ou seja, eles querem dizer que isso reflete a dedicação que é necessária para o crescimento espiritual. Então, nos ashrams tradicionais, os discípulos eles vivem junto com o mestre e vão seguindo uma rotina diária que pode incluir prática de yoga, meditação, o estudo dos textos sagrados. Todos os dias eles fazem estudos dos textos sagrados. E o Karma Yoga, que é conhecido o serviço desinteressado, ou seja, são as práticas voluntárias, né? Então, a vida no ashram, ela é vista de uma forma de se afastar das distrações do mundo material para focar no desenvolvimento espiritual. Ou seja, vocês veem que é como os mosteiros, os ashrams, eles trazem uma mesma percepção, porém com crenças diferentes, né? O mosteiro ele traz as crenças, os estudos do catolicismo e os ashrams do hinduísmo, porém com o mesmo objetivo de focar, de estudar no desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Então, eles compartilham de muitas características parecidas, que são um ambiente mais isolado, separado do mundo cotidiano, né? Onde as pessoas podem se desconectar das suas rotinas habituais, das pessoas que convivem. Outra coisa que tem em comum são as estruturas das atividades diárias, né? Ou seja, tanto um quanto o outro eles vão alternando entre práticas espirituais, estudo e trabalho. Todo mundo trabalha também, todo mundo ajuda tanto em um quanto o outro. Então, a oportunidade das pessoas visitarem esses retiros ou viver na comunidade, né, com outras pessoas que compartilham com os mesmos objetivos espirituais e pessoais semelhantes. Então, isso ajuda no crescimento das pessoas também.
tá? Outra coisa é o foco na simplicidade e no desprendimento do material, né? Onde tanto um quanto o outro, eles acreditam que isso traz uma maior conexão com o ser interior, com o divino, tá? E outra coisa também é a presença dos mestres ou guias espirituais que vão ajudando com orientações, com os ensinamentos das escrituras. Então, esses foram os elementos em comum e fundamentais dos mosteiros e dos ashrams e que ainda ressoa muito forte, gente, nos retiros holísticos de hoje. Então, como terapeuta ou como criador de retiro, a gente vai herdando, gente, essa riquíssima tradição. Então, os retiros modernos, eles podem e devem trazer essa sabedoria milenar, né, para oferecer para os participantes esse espaço estruturado para pausa, para reflexão, para transformação, assim como fizeram e fazem até hoje os mosteiros e os ashrams no longo das histórias, né? Então, hoje, pensa como que você consegue adaptar os elementos tradicionais das culturas para o contexto atual. Como que você pode criar uma rotina que vai equilibrar e vai variar entre as práticas espirituais, aprendizado, descanso, como que pode fomentar, né, esse senso de comunidade entre os participantes para todo mundo ajudar, se voluntariar, a participar realmente, como se sentir pertencido numa comunidade. E como que também pode incorporar a orientação e os ensinamentos, né, de vocês como terapeutas experientes ou pessoas que passaram por alguma transformação, né? Todo mundo tem alguma história e algo que passou que pode oferecer como um passo à frente de outras pessoas também, né? Mas agora vamos dar um salto no tempo, né? Depois da gente vir dessa história lá de milênios, né, gente, dos xamãs, dos ashrams, dos mosteiros, a gente dá um salto no tempo para chegar no século XIX, nessa época que aconteceu uma relação entre o mundo das ideias do ser humano com a natureza. Começaram nessa época a surgir muitos pensadores, muitos filósofos, e tiveram dois em particular que a gente merece a nossa atenção, que é o David Thoreau, eu acho que é assim que se pronuncia, e o John Muir. Quem são esses caras? Bom, eles praticamente redescobriram o poder da natureza como uma força transformadora nas vidas deles. Então, vamos começar pelo David Thoreau. Ele nasceu em 1817, nos Estados Unidos, e era, assim, escritor, filósofo e amante da natureza também. E ele ficou famoso porque ele fez uma experiência bem radical para a época, porque hoje em dia muitas pessoas fazem experiências assim, inclusive eu logo vou compartilhar uma experiência que eu tive também. Mas para a época foi muito forte, gente. Ele ficou 2 anos, 2 meses e 2 dias sozinho numa cabana simples na beira de um lago. Esse lago chamado Walden. Então imagina só, ele largou tudo, foi morar no meio do mato, mas não foi assim por acaso. Ele tinha um propósito. Ele queria, nas próprias palavras dele, tá? Ele falava, eu quero viver profundamente e sugar toda a medula da vida. Eu achei bem interessante essa frase, né, que ele traz. Quero viver profundamente e sugar toda a medula da vida. Porque ele acreditava que simplificando a vida e se conectando com a natureza, ele podia entender melhor sobre o que importa na vida, né? E outro que ficou bem famoso também, ficou bem conhecido, é o Muir.
Ele nasceu na Escócia em 1838, depois ele se mudou para os Estados Unidos e ele se apaixonou pelas paisagens selvagens americanas. E aí ele ficou conhecido como o pai dos parques nacionais, porque o Muir ele ficava assim muitos períodos explorando os parques nacionais, as florestas, as montanhas, os vales, ali pela parte de Nevada, Califórnia. E ele falava, né, que estar na natureza não era só um passeio, era uma experiência quase religiosa. Então ele falava, vá para as montanhas, recebe boas notícias, a paz da natureza vai fluir para dentro de você como a luz do sol flui para as árvores. Lindo, né? Eu repeti aqui, essa eu peguei aqui na minha colinha a frase. Né? Vai para as montanhas e receba as boas notícias. A paz da natureza fluirá para dentro de você como a luz do sol flui para as árvores. E então eu sinto muita verdade nisso, porque eu também tenho uma experiência, gente, quando eu tinha 26 anos mais ou menos, eu estava numa época de me redescobrir, de entender, de querer buscar o autoconhecimento. E eu morava em Floripa e eu fui para um lugar chamado Lagoinha do Leste, não sei se alguém conhece. É um lugar mais isolado da ilha que só chega de barco ou por uma trilha que dura 2 horas mais ou menos. E eu fui para esse lugar acampar com alguns amigos meus, mas eu descobri que tinha um cara que morava lá bem no meio do mato já há mais de 15 anos. Eu achei aquilo incrível e eu fui procurar esse senhor. E eu cheguei lá e era um senhor que ele já foi do exército e era da parte de selva do exército. E ele largou literalmente tudo e foi morar no meio do mato. Então ali ele pescava, ele comia, né, o que tinha na natureza. E ele era super sábio. Eu fiquei um tempo conversando com ele, assim, e realmente ele tinha muitas histórias interessantes para me contar. E aí, o que eu decidi fazer? Eu falei para os meus amigos que eles podiam ir embora, que eu ia ficar ali morando sozinha também. Então, eu procurei um lugar que ficasse mais isolado, lá dentro da Lagoinha do Leste, e fiquei lá um mês. Sozinha. Só teve algumas vezes que eu fui lá visitar esse senhor, porque eu queria escutar o que ele tinha para me dizer, mas de restante eu fiquei sozinha lá esse tempo. Então eu aprendi a pescar, tudo bem que não foi de uma maneira muito tradicional, era com uma garrafa PET grandona, mas enfim, eu sobrevivi sozinha ali, fazia as trilhas e fiquei muito tempo sozinha, com tempo para pensar. Lá não tinha eletricidade, só tinha água que vinha de uma nascente também. E eu sinto que esse momento modificou minha vida por completo. Né? Eu fiquei lá um mês e depois desse mês eu decidi virar mochileira, decidi que eu ia viajar pela América do Sul e literalmente eu peguei minha mochila, coloquei nas costas e fiquei por alguns anos mochilando pela América do Sul, passei por 11 países, também buscando o autoconhecimento, o propósito. E quando eu cheguei de toda essa jornada, é que eu comecei a produzir os retiros holísticos. Mas aí há muita história para contar para vocês, né? Mas o que isso tem a ver com os retiros holísticos que vocês vão criar? Tanto a história do Muir, do Thoreau, a minha história, tudo. Porque é para a gente lembrar que o poder do ambiente na jornada da transformação pessoal é pensar nisso. Tipo, quando a gente escolhe locais naturais para o nosso retiro, a gente não garante que vai ser só um lugar bonito, uma vista bonita, né? A gente está convidando a própria natureza para ser parceira no processo de cura e transformação dos nossos participantes. Gente, a própria natureza falava comigo. Ainda fala, mas eu acho que nesse momento ficou muito forte.
E quando a gente leva as pessoas a se conectarem com a natureza, elas sentem também. Então é todo um combo o retiro, né? É a cura do grupo, é o terapeuta orientando, é a natureza, são os tempos de estudo, os tempos para contemplação, né? Então imagina os seus clientes acordando com o canto dos pássaros, praticando yoga enquanto o sol nasce, ou meditando na beira de um lago calmo. Imagina só. Ah, gratidão, Dani. Coragem, eu gosto de falar isso quando alguém me fala sobre coragem. Coragem é uma palavra que vem do latim e significa seguir o coração. Quando a gente segue o coração, a gente acaba fazendo essas coisas que às vezes soam um pouco maluca, mas depois que passam uns anos faz todo sentido, né? Então, esses ambientes, a natureza, são, além de cenários, são parte da experiência transformadora. E a natureza, então, tem algumas coisas que o urbano não consegue oferecer tão bem, né? Que é um lugar para se desconectar do mundo digital e reconectar com os ritmos naturais, né? Ou seja, a natureza ajuda também nos estímulos para os sentidos acalmarem, para o sistema nervoso reduzir o estresse. Fora que ajuda a gente também com os problemas de jeitos diferentes, a respiração melhor, o ar mais puro. Você tem chance de fazer as atividades físicas ao ar livre, né? Seja yoga, seja meditação, seja dança. Então você pode combinar com várias práticas terapêuticas. Então é o ambiente perfeito para contemplar e para utilizar e fazer das práticas mais modernas e que a gente utiliza hoje, né? Então, gente, quando vocês estiverem planejando os retiros, pensa como que vocês podem trazer a natureza para dentro da experiência, tá? Mesmo que não dê para fazer o retiro inteiro, né, no meio do mato, ou no lugar, assim, super no meio da natureza. Se vocês estiverem numa casa que talvez tenha que fazer uma caminhada para uma trilha, enfim, vai buscando alguma maneira de incluir os elementos naturais, né? Então, fica aí uma dica, que tal uma caminhada guiada, ou algumas sessões de terapia ao ar livre, né? Fica a ideia aí. É isso aí, Luciana. Também quer seguir o coração e o espírito. E assim nada acontece por acaso, né? Por isso que você tá aqui. Gratidão. E aí, então, gente, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo até os anos 60. Tomar uma aguinha. Bom, nos anos 60, gente, foi uma época que mudou tudo, né? Bom, a gente teve, assim, a explosão de cores, de músicas, de ideias novas e, claro, uma revolução na forma como as pessoas buscavam o autoconhecimento e a espiritualidade. Então, imagina só pelas ruas, os hippies de cabelos longos, roupas coloridas, o ar com cheiro de incenso, música psicodélica. Esse era o clima da contracultura, um movimento que começou a questionar tudo que era considerado normal na sociedade, né? E aí, no meio dessa loucura toda, uma coisa incrível aconteceu. O Ocidente começou a se apaixonar também pelas filosofias e práticas do Oriente. Então, de repente, um boom, todo mundo queria saber fazer yoga, meditação, o zen budismo. Então, era como se a gente tivesse... eu falo a gente como se eu estivesse lá, né? Mas é que eu tô quando eu tô contando a história. Era como se a gente tivesse descoberto um tesouro escondido do outro lado do mundo. E aí a gente vai falar então de um elemento que foi muito importante nessa época. Os Beatles, por exemplo,
Eles não só foram a maior banda no mundo, eles foram, assim, os maiores influenciadores na época. Então, em 1968, mais ou menos, os 4 rapazes de Liverpool, eles viajaram para a Índia para estudar sobre meditação transcendental com o Maharishi Mahesh Yogi. E quando eles voltaram, eles não falavam de outra coisa. Então, gente, imagina o impacto. Milhões de jovens querendo meditar só porque o John Lennon ou Paul McCartney dizia que era incrível. Então, o que a meditação era antes vista só como alguma coisa exótica, distante, que as pessoas, né, não conseguiam fazer, de repente virou o assunto de todas as rodas de conversa. E não era só sobre a meditação, tá? Na Califórnia, um lugar chamado Instituto Esalen se tornou também um epicentro de uma revolução na consciência humana. Esalen foi como um caldeirão mágico onde se começou a misturar psicologia, espiritualidade e práticas corporais. Sim, eles faziam estudos também sobre a psicodelia, né, sobre os cogumelos, sobre os psicodélicos que surgiram nessa época, que tem muito a ver também com esse boom da expansão da consciência, né? E lá você podia participar de workshop de massagem pela manhã, ter uma sessão de terapia Gestalt à tarde, terminar o dia com uma aula de yoga ou meditação. Então foi assim um lugar onde a galera amou. E foi assim as fronteiras entre a ciência, a espiritualidade e o autoconhecimento, que antes eram coisas muito separadas, né? As pessoas separavam muito. E é daí que começou a juntar realmente ciência, espiritualidade e o autoconhecimento, né? Então, Esalen se tornou modelo para muitos outros centros de retiros que começaram a surgir depois. Então, o movimento hippie, gente, eles foram muito importantes para a gente hoje, né? Eles levaram essa busca por alternativas, né, no estilo convencional ao extremo. Então, eles criaram várias comunas que eram, assim, laboratórios de vida alternativa, né? Fora do que ali a sociedade, a caixinha estava trazendo muitas regras. Então essas comunas, elas acabaram sendo como retiros permanentes, né? Onde as pessoas experimentavam novas formas de viver e se relacionar e se conectar com a natureza. Fora os festivais de música, né? Como teve aí o lendário Woodstock, que também funcionou como uma espécie de retiro improvisado, né? Então eram milhares de jovens acampando, ouvindo música, praticando yoga, meditando. Então era uma imersão total, só que num estilo de vida alternativo, né? Então, toda essa efervescência cultural fez com que as práticas que antes eram consideradas exóticas se tornassem cada vez mais comum, né, no dia a dia. O yoga, por exemplo, saiu dos ashrams da Índia e começou a ser praticado nos parques, nas academias, como a gente vê hoje, né? Nas grandes cidades ocidentais e hoje em todos os lugares. A meditação deixou de ser algo misterioso e começou a ser estudada cientificamente. As terapias alternativas, como a acupuntura, a homeopatia, também começaram a ganhar popularidade, começaram a ser integradas com as abordagens mais convencionais de saúde. Hoje mesmo a gente tem as terapias integrativas, inclusive no SUS, né? E sabe o que é mais incrível, gente? Tudo isso começou nos anos 60, formou a base do que a gente chama hoje de retiros holísticos. É aquela mistura de práticas corporais, de meditações, de terapias alternativas, de música, de busca pelo autoconhecimento que a gente vê nos retiros atuais.
Então, tudo isso tem suas raízes, né, desde milênios atrás, mas também nessa década que foi louca e transformadora dos anos 60. E fica mais uma dica para vocês, né, gente? Quando vocês estiverem criando os retiros de vocês, lembrarem de novo, né, que vocês herdam, a gente herda tudo isso que já aconteceu, a gente tem todo o passado como nosso exemplo. Então, você pode pegar aquela energia revolucionária dos anos 60 e transformar nas experiências mais estruturadas e profundas para as pessoas hoje. Então, vocês podem incluir aí a sessão de yoga, meditação guiada, terapia alternativa nos retiros, continuando como essa revolução do meio século, né? Então, vocês vão levando, nós vamos levando, né, adiante aquele sonho de transformação pessoal, coletiva, que começou nos corações e nas mentes dos anos 60. Então, nós estamos dando continuidade de um projeto que já começou lá atrás, gente. Então, o mais legal é que agora a gente tem décadas de pesquisa, de prática, de refinamento. Então, o que muitos tempos, às vezes, era experimental, até meio confuso lá na época dos anos 60, hoje é ciência, hoje é comprovado. Então, a gente tem à disposição um arsenal de ferramentas testadas, comprovadas, para criar experiências verdadeiramente transformadoras, tá? Então, quando forem criar os retiros de vocês, pensem grande, misturem, experimentem, combinem práticas diferentes, sejam ousados e criativos quanto os nossos pioneiros dos anos 60, mas agora com mais conhecimento e estrutura que a gente tem hoje, né? Então, a gente não está apenas oferecendo um serviço. Gente, a gente está carregando a tocha que foi acesa há décadas atrás. Então, onde a gente criar um espaço onde as pessoas podem se reconectar consigo mesmas é uma revolução. Então, é uma revolução se conectar com outros com os mesmos objetivos, né, e consigo mesmas. É isso, meus amigos. É revolucionário, tanto hoje quanto nos anos 60. Mas agora que a gente vai chegar à parte mais importante, mais empolgante dessa jornada, que é o presente e o futuro dos retiros holísticos. Hoje a gente está vivendo a era do wellness, que é o bem-estar, onde cuidar de si mesmo deixou de ser um luxo e virou necessidade. Na verdade, já era necessidade há muito tempo, né, gente? Mas cada vez está ficando, as pessoas estão tendo mais consciência. Então, vamos falar primeiro sobre como que o wellness, né, o bem-estar, ele se tornou esse mainstream, essa importância que todo mundo fala, que todo mundo quer, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser saudável. Isso que importa. E não só no corpo, mas na mente e no espírito também. É o holístico, o ser integral. Então é como se a sociedade inteira não, mas uma grande parte, né, tivesse acordado e percebido e falou assim, opa, peraí, a gente precisa cuidar melhor da gente. É o que aconteceu com a nossa geração agora, né, pessoal? E os retiros holísticos estão florescendo como nunca. Então, é incrível ver, né, essas práticas alternativas que agora são parte do dia a dia de tantas pessoas. E olha só, né, tá acontecendo nos spas de luxo, tá acontecendo o que antes nos spas eram só massagem, tratamento de beleza, agora também tem os tratamentos alternativos. Você vai numa academia, você encontra ali aulas de yoga, terapias energéticas. Então é como se o mundo tivesse descoberto que o verdadeiro luxo é a simplicidade das práticas milenares, né? E que o verdadeiro luxo é se sentir bem por dentro e por fora.
né? Então começou a se popularizar também os retiros de silêncio, que também já são milenares. Então eles têm no mundo todo, né? Imagina só, tem pessoas pagando e pagando bem para ficar dias no silêncio total. Parece uma loucura, né, gente? Mas é justamente o que muita gente está buscando nesse mundo barulhento e agitado, né? Outra coisa que também é importante falar nesse mundo, né, nesse momento agora que a gente está, é o Burning Man. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É um festival no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, que se tornou uma espécie de um retiro em grande escala. Então, assim, vai mais de 70 mil pessoas. Eles criam uma cidade temporária, né, baseada em arte, autoexpressão radical, sustentabilidade, criam muitas coisas com materiais sustentáveis, são tipo carros alegóricos, assim, umas coisas muito diferentonas. E lá também é como se fosse um laboratório gigante de novas formas de viver e se relacionar. E a tecnologia, gente, a gente não pode deixar de falar a tecnologia, né? Eu gosto muito de trazer essa mistura entre o mundo moderno e a sabedoria ancestral. A tecnologia, gente, ela muda o jogo completamente. Hoje você consegue fazer um retiro virtual sem sair de casa. Tem aplicativos de meditação que transformam, né, o celular ali numa ferramenta para quando você quer se desligar. E isso eu tô falando para vocês, são coisas que a gente pode trazer, que é o que eu trago para os meus clientes também. Com meus clientes que querem participar, os participantes de retiros, que vocês podem ir trazendo essa consciência também, né? Eu sei que a tecnologia muitas vezes afasta a gente de nós mesmos, mas também ajuda a se reconectar, porque tudo depende, tudo é uma ferramenta, depende de como a gente utiliza. E a gente pode sim utilizar da tecnologia, assim como eu estou utilizando aqui hoje para conversar com vocês. Então, os retiros holísticos modernos são uma mistura disso tudo, gente, da tecnologia, da sabedoria antiga, da revolução dos anos 60. Então são tantas possibilidades do que você pode escolher, né, com desenvolvimento pessoal, trazer tantos tipos de práticas diferentes, porque você pode ter o seu estudo e juntar lá com um colega que também tem outras práticas terapêuticas e juntarem várias pessoas para fazer um retiro interessante. E o legal é que nós, como facilitadores, terapeutas ou anfitriões, né, de retiros, a gente também participa e a gente aproveita. Por mais que às vezes seja um pouco trabalhoso na hora de montar, mas, gente, é legal demais. Eu amo retiro, eu amo fazer retiro, eu amo participar de retiro. É incrível demais isso. E tem para todos os gostos, gente. Não é só algo luxuoso, como hoje me mandaram uma mensagem falando, é só para rico. Não é só para rico, gente. Se você pegar, você pode ir pegar um lugar no meio do mato que não precisa nem alugar, mandar falar para cada um ir lá com sua barraca de camping, acender uma fogueira e fazer as práticas sem ter um grande custo. Tem sim formas de você fazer luxuoso, quanto mais conforto você quer, quanto mais tipos de alimentações diferentes, experiências diferentes, tudo tem um custo, né? Claro, mas existe para todos os gostos, gente. Então, depende de quem está produzindo e de quem está querendo participar também. E todo retiro, pelo menos para os meus alunos, eu incentivo a abrir também vagas sociais para voluntariado, ou seja, as pessoas que talvez não estejam com grana ali naquele momento, pode ajudar no trabalho, que você teria que contratar alguém também, né? Então, dá para incorporar tudo isso com a conexão com a natureza, alimentação consciente, talvez um detox da tecnologia também. Então, gente, hoje eu acho que é como se a gente estivesse voltando às raízes, só que com todo o conhecimento e conforto do mundo moderno, né?
E o futuro? O futuro dos retiros é ainda mais animador, gente. Por quê? Porque à medida que o mundo fica mais conectado, mais acelerado, mais as pessoas buscam um momento de pausa e reconexão. É como se quanto mais rápido o mundo gira, mais a gente precisa parar para não ficar tonto, né? Então, é uma tendência que está surgindo fortemente outra vez os retiros, por isso que hoje eu estou aqui falando e trazendo muito sobre esse assunto de como criar, produzir, vender, porque vocês podem sim viver através do propósito de vocês. E existe uma grande tendência que é o de detox digital. Então, fica outra dica para vocês, né? Imagina passar uma semana inteira sem olhar para uma tela. Para muita gente, isso é mais desafiador do que ficar sem comer ou ficar em silêncio, né? E é muito importante para a gente, nós como terapeutas facilitadores, a gente está passando por essa era digital também, né? E, gente, é aproveitar dessas experiências imersivas que vão levar os retiros para um outro nível. É a combinação de aventura com autocuidado, os retiros que misturam práticas de bem-estar com atividades, por exemplo, como surf, escalada, trilhas na natureza estão cada vez mais populares. Então é uma forma de desafiar o corpo, acalmar a mente ao mesmo tempo, e tudo depende da criatividade de vocês. Então a gente não pode esquecer da personalização, né, como um avanço da tecnologia, da ciência. Então a gente, em breve, a gente pode ter, na verdade, já retiros totalmente personalizados, né? E daqui a pouco até baseado no nosso DNA, né, com dados de saúde, até o nosso histórico de mídia social. Então imagina, gente, um retiro desenhado especificamente para as necessidades. Então quanto mais a gente vai avançando, mais isso é possível. Mas uma coisa não muda, né, que é o quê? É a essência dos retiros. Eles continuam sendo espaços de transformação, de busca por equilíbrio, de significado, de conexão consigo mesmo, com conexão com o divino. Então, no mundo que muda tão rápido, os retiros eles são como âncoras que mantêm centrados e conectados com o que realmente importa. E aí, meus queridos transformadores, criadores de retiros, vocês estão na linha de frente dessa revolução do bem-estar. Vocês têm essa oportunidade incrível de criar experiências que acompanham essas tendências, mas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então, é isso, gente. Bora misturar tradição com novidades e tecnologia, criar esses espaços para as pessoas desconectarem do mundo exterior, se reconectar consigo mesmas. Cada retiro que vocês criam é uma oportunidade de mudar uma vida. É uma chance de oferecer para as pessoas aquilo que elas mais precisam nesse mundo acelerado, que é um momento de pausa, de reflexão, de cura. Então nós somos como os arquitetos desse oásis de paz e de transformação no mundo que precisa desesperadamente disso, tá? Então bora lá, criem retiros incríveis, inovadores, transformadores. O mundo está esperando por vocês e as possibilidades são infinitas, né? E quem sabe, talvez o próximo grande avanço na história dos retiros holísticos venha de nós, da nossa geração, dessa era dos retiros holísticos, né? Então, estão prontos para essa jornada? Porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar. O futuro dos retiros holísticos está nas suas mãos, nas nossas mãos. E eu mal posso esperar para ver o que vocês vão criar. Vai me mandando que eu adoro saber, quero conhecer também. E lembrando que a gente vai ter o evento
que é a Semana dos Retiros Holísticos Lucrativos, onde eu vou ensinar a criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. Quem não se inscreveu, o link tá na bio, tá bom, pessoal? Gratidão, e eu vou ler aqui os comentários do pessoal, que eu acabei não lendo, que senão às vezes a dislexia eu vou longe, acabo falando um monte, né, gente? Mas deixa eu voltar aqui. Luciana, quem fez uma revolução nos anos 60 também foi Srila Prabhupada. Sim, verdade, Luciana. Ao trazer para o Ocidente o movimento Hare Krishna. E dos Beatles, que mais encantou por eles foi o George Harrison. É verdade, né? Salve Srila Prabhupada, Hare Krishna. É verdade, gratidão por trazer essa informação para complementar, né? Dani, opa. O ser humano não tem HD suficiente para a quantidade e velocidade da informação que tem hoje em dia. Talvez sim, talvez não, Dani. Eu acho que, na verdade, a gente tem capacidade, muita capacidade. A coisa é a gente ser orientado o suficiente para como usar essa capacidade, porque a nossa mente, ela pode ser uma expansora, né? Porque a gente pode aprender muitas coisas, porém pode ser uma limitadora quando a gente não consegue concentrar essas informações no lugar certo e para conseguir colocar isso em ação, né? Por isso que hoje muita informação acaba trazendo vários distúrbios, inclusive mentais, por causa disso, né? Então é a gente saber se orientar, principalmente as práticas holísticas, elas ajudam a gente a organizar o nosso HD, né? Que é o nosso computador da mente e do nosso corpo, né? As pausas e detox se tornaram necessárias, total, né? Luciana, sim, tô pronta, não vejo a hora dos outros eventos e principalmente do curso. Que maravilha, Luciana, gratidão por você estar aqui, fico muito feliz. Ela, Daniela, bora com tudo, bora! Acrescentaria que a essência do ser humano será sempre a mesma. O ser humano estará sempre em busca de amor, cuidado, atenção e acolhimento. Concordo plenamente, a gente está sempre buscando a mesma coisa, né? Ou seja, passaram milênios, mas a gente continua buscando as mesmas coisas. E agora a gente está sendo a oportunidade, a porta para que outras pessoas consigam descobrir também, né? Márcio Tubarão, que lindo, parabéns pela caminhada, continua inspirando pessoas, gratidão, Márcio, por participar. Anjo Gabriel, amando o conteúdo da live, fico feliz. E é isso, gente, então eu encerro por aqui, agradecendo demais pela participação de vocês. Opa, deixa eu só terminar aqui, tem mais um. Tô pronto. A favelada que trará o retiro como caminho de luz para as mulheres que experimentam cotidianamente o caos do nosso território. É isso aí, com certeza, a gente sentir esse chamado de quem são as pessoas que estão precisando da nossa ajuda e a gente criar, então, experiências e imersões para acolher. Gente, então é isso e, dando continuidade, amanhã, 19h19, será que os retiros holísticos são para você? Precisa mesmo ser terapeutas para produzir e criar retiros holísticos? Se você quiser saber mais sobre isso, amanhã às 19h19 eu tô aqui de novo então. Gente, um grande beijo, boa noite e até amanhã.